comemoração histórica do centenário das Assembleias de Deus. A Rede Boas Novas agora tem parceria com a Universidade Estácio e irá oferecer a você, semeador, descontos de até 30% em cursos de graduação, graduação tecnológica e pós-graduação. Para mais informações, entre em contato conosco. 2112-6300, semeador@boasnovas.tv ou visite o nosso site www.boasnovas.tv. Estácio Boas Novas, uma parceria pensando em você. Tem que saber também, talvez. Então, de volta no Antenados na Geral, terceiro bloco, falando hoje na nossa série de personagens da Bíblia sobre o profeta Elias. O cara era malvado mesmo, chegava e mandava na lata lá do rei de todo mundo que fosse. Elias foi o maior profeta da Bíblia? Vote aí, participe, que no final desse bloco a gente vai dar uma parcial. Uma pergunta, gente, interessante aqui, foi o que uma pessoa falou, que hoje em dia nas igrejas se fala muito em palavra profética. Vou lhe entregar uma palavra profética. E ela quer saber, qual a diferença entre profecia e palavra profética? Ou essa questão de palavra profética é uma invenção mesmo? É como se fosse, deixa eu te dar uma palavra de ânimo, não é bem palavra profética. Existe diferença? Existe. Entre profecia e palavra profética? Existe, o que é palavra profética? Existe muito emocionismo hoje. O que é profecia? Vamos começar a gente até falando o que é. É falar do futuro, porque as pessoas pensam que profecia é desvendar o que vem no futuro. Não necessariamente é isso. Não. Porque um profeta falou ainda agora que ia acabar, anteontem ia acabar o mundo, né? Às 6 horas da tarde estava aqui, um profeta. Harold Camping. Esse cara é um falso profeta. Não, claro, a gente está vivinho aqui, né? Não se cumprir, morta a espada. Porque A palavra. vai acabar dia 21. Eu entrei na internet, no Pontoc, estava em inglês, eu entrei lá também. Acabou o mundo continua. Não, mas tu viu, pessoal, o mundo vai acabar às 6 horas da tarde. Mais notícias no Jornal das 11. Então você já vê que... O profeta, ele na verdade, o profeta do Antigo Testamento, né, é uma profissão, vamos dizer, não é dom, profissão de profeta, que tinha escola de profetas. Essa é a verdade. Hoje a gente tem escola de profetas? Não, tem escola de pastores, seminários. Então, o que na verdade, qual era a função do profeta? É trazer a mensagem de Deus ao povo. Ele comunicava com o povo. Ele era preparado para aquilo espiritualmente, né? E na sua vida para com Deus, nos seus propósitos. Então nós vemos o dom de profecia. O dom de profecia é o Espírito Santo de Deus usar o homem quando ele quer e naquilo que for preciso, para que for útil, como diz a Bíblia. E não como, eu tenho o dom de profecia, hoje eu vou lascar uma profecia pela fé. Não existe, eu não creio nisso, não creio. Então, agora, a palavra profética, as pessoas, ela olha e vê que você tem um potencial para ser um militar, para ser um advogado. Olha, eu lanço uma palavra de bênção sobre você, né? Para você ser alguém na sua vida. Eu creio quase como uma força, vamos dizer aí, uma palavra de incentivo à pessoa. Às vezes a pessoa está lá embaixo, chega, recebe uma palavra e ela vai para os pés do Senhor e se concretiza. Eu creio mais ou menos por aí. Olha lá, e muitas pessoas ainda mandando perguntas, na verdade, porque quando a gente pega o próprio Elias e outros profetas, existem simbolismos com eles que talvez sejam trazidos do tempo deles hoje em dia. Por exemplo, a capa de Elias, que hoje também fala assim, tem uns lances de lençol, de capa, do manto e de tudo mais. Isso ainda tem, vamos dizer assim, validade, assim como eles tinham capa, algo que era ungido. Hoje em dia pode-se usar a capa de Elias, o manto de não sei o quê? Lógico que não, isso é metafórico. O que acontece? Ideias metafóricas são um simbolismo de uma verdade. O que acontece? Então a capa, mas hoje em dia o Espírito Santo fala conosco. Eu não vivo de símbolos, de rótulos, de capa, eu vivo de realidade. Cristo vive em mim. Então, para que se eu tenho realidade, para que eu vou ter água para me curar? Por que eu vou usar capa? Por que eu vou usar água? Eu vou usar pedra? Vou olhar para a flor? Nada, eu tenho que olhar para Jesus. O Espírito Santo está dentro de mim, meu irmão. Então, hoje, a lei era de uma forma. Hoje, a graça apresenta o Espírito Santo em mim. Então, o que nós temos que fazer? Hoje é o hagiasmos, que é a santificação do grego, é o processo. Você lê a palavra, Deus fala através da palavra. Isso é profecia. Você lê a palavra, Deus fala direto com você. E quando você pega, você é um profeta. Você não há profeta para escrever a Bíblia, acabou. Hoje o profeta é aquele que prega a palavra, então é o seu profeta, esse que prega. A profecia está dentro da palavra dele. Quando eu quero receber um recado, eu vou ali. Não mande recado para o Montezano. Não manda, não. Eu fui numa igreja dessa aí, Deus é Amor, que eu vou lá de vez em quando para orar.
Eu vou. É uma benção. Que é aquele que É uma menos benção, conhece é uma Bíblia, benção. Deus e amor. Não conhece nada de Bíblia. não, Mas é aquele que Montezano. mais ora no Brasil é ela. Eu vou lá, eles falaram que eu estava com o demônio, que eu estava com cordão de ouro. O irmão, se tirar esse cordão de ouro, está com o demônio. Deixa o demônio comigo. Agora mexeram com o meu cordão de ouro, mexeram com tudo. Deixa pra lá, meu. Deixa eu. Mas tu foi de óculos de isso aí sol não também, me santifica, Montezano? não. Lá Tu foi de é assim. óculos também, pastor? Hein? Foi de óculos, porque óculos Às vezes não, de óculos eu não me lembro que teve lá, não. Eu já entrei de óculos lá. Então o que acontece? Então a gente vê um negócio hoje muito bolsonismo. Aí não é isso, a religião não é essa. A religião hoje é na atitude, é o amor, é o perdão, é você não julgar, não fazer fofoca. E você é a igreja principal, eu sou a eclesia, e formo 3 ou 4, uma igreja maior, com a minha família. A minha igreja começa na minha casa com a minha esposa, lá com os filhos, e lá que você tem que começar a religião. Então isso é religião Elias, a gente tá de Abraão, Isaac e Jacó. Já estava Deus e amor, já estava hoje em dia. Errado. A gente já está vendo hoje em dia, mas Elias, a gente está falando sobre amor e tudo mais, mas claro, a gente vai voltar para o tempo da lei e tudo mais. Elias era um cara durão, né? E ele protagonizou, vamos dizer assim, um dos momentos mais marcantes entre os profetas. Quando estava lá no monte, tinha os profetas lá, um altar, o profeta Baal, que ele chegou e falou assim: vai pegar fogo isso aqui. Os poderes manifestados por Deus através de Elias, como aconteceu nisso e várias outras coisas. A gente vê em outros profetas algo tão grande quanto, tão assustador como era com Elias ou não? E talvez disso faça ele o maior profeta da Bíblia. André, vê só, são coisas distintas. Nos dias de hoje, a pessoa tem um dom de profecia. A maior profecia está aqui. Pregar a palavra, isso eu falo, lógico. Essa aqui é a maior profecia. 100% certo. Então, por exemplo, se você quiser saber algo, primeiramente interessado a você, Deus vai te revelar. Mas se for da vontade de Deus, que Deus use alguém em dom de profecias, se for da vontade de Deus, Ele vai usar alguém. Mas profecia é essa aqui, ó. A palavra de Deus é a maior profecia. Correto. Entendeu? Correto. E agora, no caso de Elias foi falar uma palavra de juízo. Porém, ele tinha uma característica própria. Ou seja, todo profeta tem a sua característica, né? O pastor Montezano falou ali sobre Deus e amor, sobre outro. Cada um deles, ele fala tudo mesmo. Cada pessoa tem a sua característica. Ou seja, de entregar, de falar da palavra de Deus. Às vezes a pessoa fala da palavra de Deus de uma forma diferente. Eu vou falar de outra. Ou seja, a mesma palavra, a mesma mensagem, mas de uma maneira diferente. Agora, Elias, a característica dele era entregar na lata. Ele era mau. Por ele ser profeta messiânico, eu disse aqui no início. Isso. O que vinha a ser messiânico? Messiânico foi Elias e Eliseu. Pessoas que tinham intimidade com Deus, falavam diretamente, Deus revelava e falava assim: olha, tu vai morrer. Morria. Olha, vai aumentar o azeite da viúva, aumentava. Depois daquilo ali, não, teve os profetas maiores e menores, que isso não quer dizer que eles não tiveram também uma participação, tiveram. Porém, esses dois profetas foram aqueles profetas, tipo assim, liam a Bíblia, ó, tá aqui que tu vai morrer. E morria mesmo. Nós estamos esquecendo do profeta maior que é Jesus. Agora, estamos esquecendo de Jesus. Mas a gente está falando sobre Elias. Jesus é maior sobre que Elias. Elias. A questão dos profetas maiores e menores, isso não é na parte espiritual, é na questão de livros, de escrita, né? Mas vamos agora para Elias. Eu vejo Elias, eu sempre fui o profeta, o homem de Deus que eu sempre me identifiquei muito com ele na Bíblia. Por quê? Eu vejo Elias, Deus manda Elias para o rio Querite, né? Onde ele é sustentado pelos corvos. Aquilo ali é um milagre. Ele foi sustentado 3 vezes, por corvo, depois por anjo, depois por uma viúva. 3 vezes ele foi sustentado por alguém, né? O que nós tiramos dessa parte aí é que não existe o impossível para Deus. Tudo é possível, né? Deus abençoa o homem como Ele quer, usando quem Ele quer, no lugar mais remoto desta terra. Elias estava ali no rio, sendo sustentado pelos corvos, e sozinho, ele não tinha multidão com ele esperava unicamente em Deus. É isso que eu sempre falo na igreja. Você não precisa ir para os Estados Unidos para poder ganhar dinheiro. Deus vai te abençoar no Brasil mesmo. Você é abençoado no lugar onde Deus coloca. No seu bairro, na sua casa, Deus manda o socorro ao seu encontro. Então, essa experiência de Elias, justamente foi a fé de Elias. Quando Deus fala para Elias, ele obedece. É essa a vitória de todo cristão, a obediência. Você vai para Sarepta, ali tem uma viúva que eu ordenei que ela te sustente. E ele chega ali e Deus abre as portas. Amado, a questão, Elias não é, vamos dizer assim, Elias é um super-homem. Não.
Lá em Tiago, capítulo 5, diz que ele era homem sujeito às mesmas paixões que nós.